Lefi Eswede Ayalela Mema. Fiel é Deus, aleluia, amém. Nessa manhã eu quero trazer uma reflexologia e é para a gente fazer sim uma análise, uma introspectiva, para a gente aprender a gerenciar nossas emoções em virtude da razão. Mas a gente vai tomar como base aqui o livro de Efésios e o capítulo 4, a gente vai estar lendo do versículo 23 ao 32 e depois vamos tecer o nosso comentário para o equilíbrio. Diz aqui: e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que é segundo Deus e é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com aquele que tiver necessidade. Não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que ouvem. Então, e se não, entristeçai o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera e gritaria, blasfêmia e toda malícia seja tirado do meio de vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Por que eu tomo como base aqui, que está dizendo para nós, revestidos do novo homem? Mas um cumprimento é o que está aqui em Mateus 7, que é uma palavra muito conhecida, para a gente não julgar, para não ser julgado, porque com juízo e julgarmos, seremos julgados com a medida que mediremos. Também, se tiver medido alguém, vamos ser medidos também, vão de medir a vós. Aí diz para a gente não reparar a falha, o defeito, que diz argueiro que está no olho do outro, do teu irmão, estando a trave no nosso, ou seja, a gente também cometendo erros. E aí diz: não dirás ao teu irmão, para de vacilar, de errar, você é um vacilão, você está errado, você não é um... E estando nós na mesma condição e se achando perfeito, então isso vai ser, quando fala hipócrita, é uma arte de interpretar, é uma falsidade, não é uma realidade. Aí fala: tira primeiro o argueiro do teu olho, tira a trave do teu olho, depois o argueiro do olho do teu irmão. Você cuida e dá conselho. Primeiro corrige os teus erros e depois procura aconselhar. Se alguém precisar, não querer falar que existe crítica construtiva, há intromissão, infelizmente. Aí quando fala não deixe coisas santas aos cães, ou seja, se quer aprender, ensina, se não, não insista, que não vai adiantar, tá? Porque deitai pérola aos porcos,
Aí fala, quer viver na imundícia, na sujeira, quer dar o que é precioso àquele que não quer, que vai pisar, vai desprezar, então não faça. Porque de tudo isso, é como eu falei, como então gerenciar as nossas emoções em virtude da razão, né? Devemos ouvir, mas falar menos. Não responder alguma pergunta precipitadamente sem pensar. Porque se você acredita que é capaz de ignorar a opinião de outros, é seguir em frente. Nem sempre é bom saber o que outro pensa de você. Não se importa. Por quê? Quando falou aqui de palavra torpe, é o que é contrário, o que fere os bons costumes. É uma decadência moral, espiritual que revela o caráter vil daquele que é ignóbil, é indecoroso, é infame, né? O que causa repulsa, é asqueroso, adjetivamente vamos falar nojento. Pronto. Pois o tema da nossa mensagem não é a reprovação minha em razão de tudo isso, mas é uma imunização. Como é isso, pastor? É o que devemos manter, principalmente, da crítica construtiva, conforme eu falei. Não existe intromissão. Uma das situações bíblicas que nos fala que a nossa mente não se converte, a nossa língua não se converte, eu vou explicar depois o porquê de tudo isso, que não se converte. Olha bem, pois quando nós somos fomentados, você deve falar para essa pessoa, realmente, vamos orar. Nós vamos orar para que essa pessoa melhore e a gente fica também melhor. Sabe por quê? Se olharmos no espelho da vida, nós iremos também observar que no nosso olhar, ou seja, nas nossas ações e atitudes, há alguma ruga que não reparamos, não percebemos, porque é mais fácil condenar, criticar, conforme já falei, olhar o argueiro, querer tirar a trave. Bom, nós temos um dispositivo pessoal que é o controle. Como é isso, pastor? De não expormos antecipadamente as nossas axiologias, porque poderá frustrar, tá? Por não haver a compatibilidade, mas a repugnância e não a relevância. Por isso que é a orientação básica, tardio no falar, rápido no pensar. Pois esse descontrole emocional só é positivo em tornar construtivo a formação, sabe, das mesmas opiniões. Isso é, com base também racionalizada. Como é isso, pastor? Não só em teoria ou conhecimento, mas sim com experiência, prática especificamente demonstrada. Por quê? Porque deverá servir de aprendizado para formarmos alunos, ou seja, sermos exemplo, pois a nossa vida é de aprendizado. Estou sempre falando desse legado que nós temos. E eu tenho sempre uma filosofia que eu digo que o sábio sempre aprende com o erro dos outros, que são as suas experiências emocionais não apreciadas, pois são falibilidade, é assim como o próprio inteligente, tá? O próprio inteligente não procura retornar às mesmas atitudes, os mesmos erros emocionais vividos com experiência pessoal, já não de outro, que será racionalizada antes de qualquer atitude que ele deva tomar. Por isso que quando a Bíblia diz ser tardio no falar, rápido no pensar,
esse equilíbrio emocional de sermos simples, como pomba, prudente como serpente, para não haver precipitação na nossa emoção. Mas a emoção controlada. Por quê? Geralmente, quando nos fermentam, diz que vem, me contaram, me disseram, eu soube, um pouco de fermento, ele leveda toda a massa. A má conversação corrompe o bom costume, tá? E se você não tivesse controle emocional, tá? Você vai entrar por essa ação de atitude deformativa do pensamento que foram introdutório ou te induziram a essa contrariedade à realidade. Você não sabe se é aquele que vem te trazer informação por inveja, por decepção ou competitividade ou disputa do seu ego, porque tem pessoas que se sentem superior, melhor, mas esquecemos que, infelizmente, a palavra de Deus vai dizer que nós, por mais que procuramos fazer alguma coisa, seremos sempre servos inúteis. Como diz Provérbios, sem lenha o fogo se apaga, não havendo maldizente cessarão as contendas. E aqui eu falo, a língua é um pequeno fogo que incendeia toda uma floresta. Então, essa má conversação, a gente tem que fugir dela. E quando também a gente é decepcionado, alguma coisa que não compactua com os nossos pensamentos, que nem sempre nós temos razão, somos donos da verdade, devido aos nossos pensamentos, pois o equilíbrio não se ponha o sol sobre vossa ira. Vira a raiva, o vírus da raiva, que o vírus da raiva ele contamina qualquer um, né? E é nessa hora que você está raivoso, você fala, você pode ferir, você pode magoar, e é quando não guarda essa ação dentro do seu coração, não guardar a mágoa, não querer ir às forras, com contradição contraditória, como é isso? Tentar algum ponto falho, conforme nós lemos anteriormente, querer tirar a trave, estando o argueiro no nosso olho. E quando fala, não se põe o sol sobre vossa ira, tá? Não é pecar, colocando em ação o nosso pensamento negativo, em razão, tá? Que foram as situações que não é normal, os maus pensamentos a outro, mas quando nós praticamos esse mal, fica um trauma. Como é isso, pastor? Porque o agente policiador de Deus, que é a nossa consciência, às vezes vai nos repreender. E o que acontece? Nós não temos coragem, às vezes, de pedir desculpa, perdão, porque o mal fica para quem faz, não para quem recebe. É assim. Eu sei que na prática, quando Jesus disse, se te baterem numa face, ofereça a outra, é o reconhecimento disso é difícil, pois tanto pedir perdão como perdoar, se não estivermos amadurecidos, o perdão só será de lábio para se desfazer daquela pessoa, né? Para que ela não venha ficar te importunando, porque você não tolera aquele que te aborreceu, te aborrece, ou te ofendeu, ou te ofende. E é aí que eu te pergunto, aonde está o amor de Deus? Nós temos o amor de Deus. Se nós fazemos acepção, se nós criticamos, como somos cheios do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus não pensa mal do próximo, não deseja mal ao próximo, não critica ao próximo.
tá? Só poderá acontecer essa nossa fidelidade dentro dessa dificuldade se a graça de Deus mudar as nossas atitudes, os nossos pensamentos. Porque de outra forma dizer sou cheio do Espírito Santo, eu tenho o amor de Deus, não. Deus não faz acepção de pessoa. Deus não faz acepção de pessoa. A própria palavra de Deus diz que ele não veio para condenar, não veio para julgar, só naquele dia que haverá, que tudo há um limite. E nós não temos esse dever de condenar, de julgar, mas de se unir, de ajudar, não permitir que a má conversação venha nos corromper e se deixasse dominar pela influência luciferiana que é imperativa no invejoso. Porque você sabe que essa ordem de competitividade começou numa parte celestial, né? Está lá em Ezequiel 28, Isaías 14, que fala do que Paulo revela, que nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas não é nós que lutamos, nós pessoalmente que lutamos contra principado e potestade, primeiro que não temos capacidade, mas é o agir de Deus nos protegendo, nos orientando para termos atitudes equilibradas. Bom, fica essa reflexologia para o teu entendimento, para a tua sabedoria, o teu procedimento, para como você saber equilibrar as suas emoções, gerenciar as suas emoções em virtude da razão, tá? O dever de não falar precipitadamente quando te perguntarem alguma coisa que vai contrariar. E é o que eu já te falei, porque se você acredita que é capaz de ignorar a opinião de outro, siga em frente, tá? Nem sempre é bom saber o que o outro pensa de você, porque senão você vai acabar se contaminando. Então, procura saber qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus para a sua vida. Que Deus os abençoe. Eu afirmo que love é suede ai aulela, mema. Fiel é Deus, aleluia, amém. Tenham todos um bom dia. Ficam na paz.